Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Márcia Ribeiro, sou neuropsicopedagoga clínica e trabalho com autistas há mais de 10 anos. E o vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre comportamento, que é uma das perguntas mais frequentes aqui no meu canal. Muitos pais profissionais perguntam sobre comportamentos inadequados do seu filho com autismo, né? Eles perguntam assim, mas se ele faz determinada coisa, ele grita, chora, o que eu faço? Primeiro, gente, não tem como responder, não é uma pergunta muito fácil e não tem respostas fáceis, né? Principalmente porque não é uma fórmula de bolo, não é uma receita mágica de como que eu faço, como que eu lido com aquele comportamento. Existe uma série de coisas que precisam ser vistas num comportamento. Não somente o comportamento em si, o que a criança está fazendo. É necessário observar e atentamente tudo que acontece antes desse comportamento. Todo o estímulo antecedente, né? Todo o ambiente, tudo que aconteceu antes que fez com que a criança tivesse aquele tipo de comportamento. E também é muito importante observar o que tem mantido esse comportamento, qual é a consequência que tem reforçado esse comportamento, a consequência reforçadora. Então, eu preciso olhar para essas duas coisas, o que acontece antes e o que mantém esse comportamento, né? O que está sendo reforçado para que esse comportamento se mantenha existindo. E quando eu vou modificar um comportamento, eu preciso ficar muito atento, porque quando eu entro na intervenção correta, o que seria a intervenção correta, né? Eu vou conhecendo o que antecede, o estímulo que antecede, e sabendo que tem mantido esse comportamento, eu vou entrar com a intervenção correta. Por exemplo, né, se a criança está emitindo um comportamento, e muitas crianças que eu recebo, elas vêm com uma comunicação inadequada, por exemplo, de grito. A criança consegue tudo pelo grito, ela grita e ela consegue. É um comportamento totalmente inadequado. E quando eu vou fazer a intervenção desse comportamento, é muito importante que eu esteja preparado para que eu comece e termine essa intervenção. Porque durante o período da intervenção, que é não atender mais aos gritos daquela criança, enquanto ela não te der a comunicação correta ou falar da maneira correta, e para isso eu preciso oferecer para a criança a oportunidade de uma resposta correta. Se ela grita, é porque ninguém ensinou ela que gritar não é certo. Ela precisa se comunicar da maneira correta. Então eu ofereço, eu oportunizo para a criança a resposta correta. Vou dar um exemplo para vocês, prático, que aconteceu comigo. Tinha uma criança que todas as vezes que ela não queria que alguém ficasse no ambiente, ela gritava e falava para a pessoa, sai daqui, gritando aos berros, expulsava as pessoas. Era pai, mãe, era parentes, era visita na casa, ela queria que fosse embora, ela gritava e mandava embora. Isso é um comportamento completamente inadequado. Como que eu trabalhei, né? Eu sabia que essa criança, ela estava acostumada com esse comportamento há muito tempo. Daí eu falei para ela, não. Eu estava num ambiente que ela queria que eu fosse embora, eu falei, não, eu vou ficar. E ela gritava muito alto, sai daqui, esmurrava a Lisa, sai daqui. Eu falei, não, diga, com licença, por favor. Daí eu saio. E daí ele gritava mais ainda, com licença, gritava, sai daqui. Eu me mantive firme, com licença, por favor. E quando você falar isso, eu saio. E dei para ele a resposta. Em todas as vezes que ele gritou, eu ofereci a resposta correta. Teve uma hora em que ele ficou muito nervoso, né? Ele ficou bem nervoso, ele esmurrou a mesa, gritou mais alto ainda. Eu me mantive firme, até que chegou o ponto em que ele queria realmente que eu saísse. E ele falou, com licença, por favor, em tom baixo. Eu peguei e saí imediatamente da sala. Isso repetiu algumas vezes e ele ainda continuou tentando mandar embora, expulsar, gritar, sai daqui, mas eu sempre me mantive no ambiente, até que ele viu que só funcionava dessa forma, com licença, por favor, quando ele queria que alguma pessoa saísse daquele ambiente. Foi a comunicação correta estabelecida. Não foi fácil. Para que chegasse nesse ponto, ele intensificou os gritos, ele esmurrou a mesa, coisa que ele não costumava fazer, ele variou. Então, todas as vezes que eu vou modificar um comportamento, eu tenho que entender que aquela criança que emitia gritos ou birra vai piorar, vai intensificar e vai variar. Mas a tendência é quando você tem estabelecido a comunicação correta e a abordagem correta para modificar, é você se manter firme até que a criança entre nos padrões que você estabeleceu de comportamento adequado. E foi o que aconteceu com ele. Isso já faz mais de 5 anos e até hoje o comportamento é esse, com licença, por favor. Ele nunca mais falou sai daqui, porque ele sabe que não funciona.
Então é importante isso, estar firme, estar convicto, para que você comece e termine a intervenção. Porque se parar no meio, gente, vai reforçar o comportamento inadequado e vai piorar. Porque você começou e não terminou. É muito importante terminar. Então essas dicas de hoje. Avaliar, analisar tudo que acontece antes, né, o estímulo antecedente e o que tem reforçado, o que tem mantido esse comportamento, que é a consequência reforçadora. Modificar uma dessas duas coisas para que você modifique o comportamento. E estar firme, né, e sempre ter a oportunidade de dar o comportamento adequado. Nunca tirar um comportamento inadequado e não oferecer nada no lugar. Sempre colocar o comportamento que você quer que a criança faça. Essas são dicas assim valiosíssimas para manejo de comportamento. Espero que você de coração tenha gostado. Se te ajudou, compartilhe com outras pessoas. Se inscreve no meu canal, deixa o seu like e comente aqui nos comentários. É muito importante o seu comentário para mim. Gratidão imensa pela sua vida. Nós nos vemos semana que vem no próximo vídeo. Gratidão.